Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai realmente entregar duas APIs funcionando, vamos dizer 100%, que é uma API de inserir código e uma API de inserir um usuário e uma API de retornar todos os usuários cadastrados no banco, beleza? Vamos até o final, não sei. Talvez vai ser um vídeo um pouco mais longo, mas a gente vai abordar várias questões aqui importantes para a gente adequar. Primeiro de tudo, para não deixar esse vídeo ainda mais longo, eu fiz uma mudança no projeto, que é eu criei uma interface de repositório genérica, ok? Que é uma que eu já tenho aqui, que eu utilizo para meus projetos, e eu criei a minha classe repositório também genérica, tá? Vou até é, adicionar aqui a template. Pode ver que ainda está com um erro, tá? Que é a parte de deletar uma, um objeto. Por quê? Porque essa parte de deletar, eu tenho ela aqui porque eu crio, quando eu começo a utilizar camadas de modelo, camadas, classes que são utilizadas em mais de um objeto. E é isso que a gente vai fazer primeiro, ok? Então, por exemplo, o que, que eu quero dizer com isso? Aqui na minha pasta de entidades, eu tenho a minha entidade de usuário. Vamos abrir ela? Aqui eu tenho, por enquanto, só o ID, nome e e-mail. Esse ID, não importa quantas classes eu gere aqui, quantas novas tabelas e tal, eu vou sempre ter um campo chamado ID. Então, uma boa prática é a gente ter um método, uma classe genérica, contendo esses campos de uso comum, e a gente herdar dessa classe, tá? Esse é um mínimo de boas práticas da gente fazer. Então, eu vou aplicar uma nova classe aqui chamada Entity, tá? Que ela vai ser uma classe que ela vai abordar. E agora a gente vai mudar um pouco algumas. Como é que eu posso dizer? Algumas situações que a gente aplica. Por exemplo, eu vou ter mais alguns campos, tá? Que eu tenho, que eu utilizo, e eu vou explicar o motivo. E aí a gente vai ter que fazer uma migration nova, a gente vai ter que fazer umas configurações no DB Context, vai ser bem interessante. Primeiro de tudo, eu fiz algo errado. Eu estou vendo aqui, eu criei a classe com entity aqui dentro de entidades, e não é. Então eu vou excluí-la. Não, eu posso simplesmente arrastá-la para dentro de models, tá? Então crie dentro de models. Eu vou até trocar aqui o namespace dela para models, tá? Eu criei a minha classe aqui então de entidade, que é simplesmente a classe que vai conter alguns objetos padrões. Então aqui eu vou criar o meu ID. Aqui eu vou criar um campo chamado date created. Aqui eu vou criar um chamado date. Ele vai ter que ser aceitar null. Ele vai chamar date updated, ok? E eu vou criar mais um chamado um booleano isDelete. Por quê? Não é uma boa prática você excluir todos os dados, o dado do banco quando o usuário seleciona excluir, sabe? Não é uma boa prática, porque muitas vezes existem relacionamentos. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma loja, tá? E aí tem cadastro de clientes, e aí você tem o cadastro lá do seu João, e o seu João já tem várias vendas que você fez para ele, sei lá, tem 100 vendas no cadastro. E aí o seu João mudou de cidade, enfim, não vai realizar mais uma venda, e você executa a remoção do cadastro do seu João. Com isso, vai dar um grande problema no banco de dados com relação a relacionamento, se você tentar excluir, justamente porque o ID do seu João está também relacionado na tabela de vendas. Então, ele pode ser que dê vários conflitos. Você talvez teria que setar o campo lá como nulo e aí já ia perder o cadastro do seu João. Enfim, não é uma boa prática. Compensa a gente ter um campo booleano que a gente seta ele como true ou false e a gente não perde nenhum dado, tá certo? Então, primeiro eu tenho isso aqui e eu vou herdar lá na minha classe de usuário, eu vou herdar a minha classe entity. Feito isso, está dando um problema de ID, né, que são dois campos iguais. Então, eu já
Eu já salvei aqui. Agora eu acredito que não terei mais problema com isso, que eu vou poder lá, inserir isso. E aqui eu estou falando que quando eu chamar esse método delete, eu vou setar automaticamente meu campo como true e vou salvar no meu context, de modo com que ele não perca, ele só mude o repositório. Ok? Fechado. A gente pode ver. Deixa eu ver se eu tenho alguns aqui. Não, a gente vai ter que fazer isso lá mesmo. As carries que eu for fazer de get, principalmente, eu vou ter que retornar só os registros que não que tem esse campo isDeleted como false, ok? Então, beleza, a gente fez isso. Primeiro de tudo, vamos fazer uma migration para a gente common fields, tá? Para a gente ter já esse novo cadastro de usuário ali já salvo. Talvez ele vai dar um problema porque a data, né, a data de criação ela é obrigatória e eu não estou inserindo, mas vamos parte por parte. Vou dar um update database, o build funciona e ele aceitou, tá? O que é meio estranho, mas beleza. Ele aceitou. Se a gente vir aqui para o nosso SQL Server e tentar rodar, a gente vê que, tá, ele cria uma data bem complicada aqui, que não é uma data válida, tá? Então, o que a gente tem que fazer primeiro? Vamos agora arrumando os detalhes, né? O primeiro detalhe é, lá naquele seed data, que está em extensions, a gente precisa setar aqui qual que é a data de criação dele, tá? Então, eu vou setar aqui um new date time, vou passar um ano, 2020, vírgula, um mês. Ele tem algum, lá, ele tem algum mês, vou setar, sei lá, mês 2, dia 2, tá? Setar algo bem simples assim, is deleted false, e o date updated eu vou setar como null. Tá? Então eu já mudei aqui algumas informações. Vou novamente criar uma nova migration, updating the full. Opa, vamos lá. Oxi. Updating the full user. Tá, então agora eu estou inserindo os campos já fixo. Então se a gente ver aqui, ele está criando já agora com esses valores, né, que é o que a gente precisa. Dei um update database. Ele salvou. Então, se a gente retornar aqui agora, pode ver que está cadastrado lá com o campo que a gente queria, tá? Feito isso, vamos para fazer umas pequenas configurações. O que acontece agora? Quando eu criar um método, e eu vou ter que ficar setando toda vez na mão que o meu usuário. Eu vou falar sobre o erro e depois a gente vai executar esse erro e depois a gente corrige ele. Mas eu vou ter que ficar falando toda vez para cada inserção, seja de usuário ou para qualquer outro módulo que eu crie, que a data, tipo, eu vou ter que colocar uma linha lá que é date created recebe date time now, tá? E aí isso dá para ser genérico, dá para a gente colocar isso uma vez só, numa configuração dentro do contexto, de modo com que antes dele salvar, ele vai ler essas configurações, vai aplicar para o que está acontecendo, para a entidade que está sendo persistida, e aí ele vai executar essas alterações, tá? Mas vamos parte por parte. Vamos criar então agora, desde a nossa API, tá? E aí a gente vai fazendo item por item para a gente conseguir chegar até lá. Primeira coisa, nossa controller. Temos aqui um método get, tá? O método get está chamando um método teste, que foi o que a gente fez a outra vez. Vou excluí-lo já. Vou transformar ele no método chamado test, get, desculpa. Tá? Então aqui na minha classe de aplicação, eu vou vir aqui na interface e vou trocar para get. E aqui no meu serviço, vou trocar para get. Tá? Simplesmente, só fiz essa mudança no momento. Ah, Nicolas, mas o que a gente vai retornar, né? Então, primeiro de tudo, eu vou tirar o void aqui e vou retornar uma lista de usuário. Só que eu não posso retornar uma entidade.
Isso é totalmente inaceitável no ambiente de desenvolvimento de software, você retornar a sua classe de interface. Porque às vezes lá vai ter um password da vida, vai ter um objeto que realmente o front não vai querer. Às vezes o front está querendo um array de um objeto só. Então você precisa ter view models criadas certinho para você retornar o que o front-end precisa. Então eu vou criar um método aqui chamado userViewModel, tá? Vou copiar esse nome aqui. Eu tenho essa pasta chamada ViewModels e vou criar uma classe dela chamada userViewModel, ok? Dentro dessa userViewModel, eu vou criar quais são os campos que eu quero ter, que eu quero retornar isso para o front-end. Então eu vou retornar um guild, que é o ID, eu vou retornar o nome e eu vou retornar o e-mail, tá? Simplesmente todos os campos que é o que eu preciso lá. Então aqui eu posso vir, setar que eu estou retornando esse objeto, que é o que eu vou retornar para ele, e vou setar aqui no serviço também. No momento ele vai dar erro, porque eu ainda não tenho a comunicação com o back-end, então eu vou colocar aqui apenas um return null, que aí ele evita o nosso erro, né? Tá tudo funcionando aqui, tá sem nenhum erro. A gente já tem aqui. Ah, Nicolas, como que eu vou fazer para retornar o objeto? Eu costumo passar assim. Eu sou de uma teoria que eu não acho correto você declarar uma variável apenas para retornar ela, entendeu? Por exemplo, eu fazer isso aqui. Por exemplo, tá? Var users fazer isso e vir aqui e passar o users. Por quê? Porque aqui você está atribuindo memória para uma variável. A sua aplicação está consumindo memória para ter mais uma variável no sistema gerado, sendo que isso aqui já é uma variável, né? Ele já retorna os valores aqui, já está ocupando memória aqui e vai ocupar memória aqui também. Então, para mim, você pode utilizar direto essa função, já que a gente não vai fazer mais nada além de retornar aqui na parte da controller, ok? Então aqui a nossa controller está correta, a gente já está chamando a nossa classe de serviço, já está funcionando como a gente viu no vídeo anterior com relação à injeção de dependência, tá? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso dar o coração do sistema aqui, eu preciso fazer acontecer, tá? Para isso eu tenho que ter as minhas classes de repositório. Repositório também é uma das boas práticas em desenvolvimento de software com C Sharp, tá? Então, seria bom você ir a fundo de estudo quanto a isso. Eu vou simplesmente criar aqui uma classe chamada userRepository e também vou criar uma interface chamada, iUserRepository, tá? De modo com que eu já tenho agora as duas classes que essas são as responsáveis por comunicar com o banco de dados, tá? Agora a gente tem que atribuir responsabilidades. Então é a nossa controller, que está aqui, que vai ter responsável por comunicar com o front-end, receber tudo que o front-end recebe, que manda e retornar tudo que o front-end precisa. A gente tem a nossa classe de serviço, que é capaz de receber informações da controller, tratá-las e retornar para o banco, receber informações do banco, tratá-las e retornar para o serviço. E quem comunica com o banco é a repository, tá? Então a classe de serviço ela fala para o repositório, repositório, me dá aqui todos os usuários. Eu não sei qual é o banco, eu não sei onde está esse banco, eu não sei se é realmente todos esses usuários que ela está retornando, eu não sei nada disso. O que ela retorna é o que eu tenho que confiar, entendeu? Então é a responsabilidade que cada um tem que ter. Então, aqui agora na nossa classe de repositório, a gente vai criar os métodos, né? Como eu já tenho aquela classe genérica de repositórios, eu vou chamar ela aqui também para poder dar, de modo com que eu possa utilizar todos aqueles métodos que já estão criados. Para essa classe, eu tenho que passar qual que é a entidade que eu quero trabalhar, no caso é a entidade de usuário, e vou chamar a minha interface de repositório,
que é o contrato. Opa, deu algum problema aqui. iUser Repository. iUser Repository, acho que é isso mesmo. Ele não está deixando instalar, vamos ver o motivo. É porque ela não está pública. Então agora eu deixei ela como pública. Vou vir aqui, agora apareceu para mim. Já adequei a isso. Vou criar uma classe construtora aqui para mim, do mesmo jeito que eu já fiz para os serviços, que eu vou fazer por serviço, na verdade. Aqui eu preciso passar qual que é o meu contexto, tá? Então, eu estou passando o meu contexto, que ele também já está inserido nas minhas configurações para ser declarado aqui. Vou passar a base dele aqui. Para esse caso, eu preciso montar um método que seja específico para o usuário, que eu não precisa ter na minha classe geral. Eu posso gerar aqui mesmo, utilizar esse contexto para isso, tá? Então, o que a gente precisa fazer primeiro é um public enumerable. Eu preciso retornar um tipo de objeto que vai ser user, tá? Que é o valor que está lá na minha tabela de banco de dados. E eu vou retornar um getAll, tá? O que esse getAll vai fazer? Eu quero que ele dê um return e vou chamar um método chamado carry, que está aqui dentro da minha classe de repositório, tá? Vamos achar ele aqui. Aqui, ó, que eu tenho que passar a minha expressão regular lambda para eu fazer para eu buscar todas as informações. Então, basicamente é carry, aí eu vou fazer uma aqui, x ponto, o que eu quero retornar, quais são as validações? Que todos os que tem isDeleted seja falso, tá? Então, vamos usar boas práticas também de código, que é colocar exclamação aqui e ponto e vírgula. Pronto, eu já tenho o meu método aqui que ele vai retornar para mim. Então, aqui dentro, eu copio qual que é o meu contrato desse método, venho aqui para a minha interface, colo ela aqui e pronto. Eu já tenho, o meu repositório já está apto para ser chamado pelo serviço. Nicolas, está pronto isso? Então, o repositório já está apto? Já está 100%? Não, falta uma coisinha, que é a injeção de dependência. Não podemos nunca esquecer da injeção de dependência. Então, aqui na nossa injeção de dependência, vamos dar uma organizada aqui, que eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar uma região por responsabilidades, tá? Então, eu vou chamar essa região de service, tá? E aqui, repositórios, eu vou chamar, vou copiar e colar, que é sempre mais rápido, né? E aqui onde está service, eu vou trocar para repository. E aqui também, repository. Ele fez aqui, pronto. A gente já está chamando um pelo outro. Nicolas, e agora? Está pronto? A parte do repositório, sim. Agora ele está comunicando, ele tem total confiança que vai funcionar. O problema é que agora a gente precisa comunicar o serviço com o repositório, né? Porque aqui no momento, se a gente olhar os serviços, olha, ele não tem nenhuma configuração. Simplesmente eu vou entrar nesse método e vou retornar um nulo, sabe? Não está retornando nada, nenhum tipo de objeto aqui que seja o que eu preciso. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou criar o meu construtor, tá? Que lembra, no construtor da minha controller, eu já construo, né, com todos os parâmetros que eu preciso. Então, eu já vou construir também os repositórios, que seja, eu vou entrar nesse construtor aqui, que é user service. Vou chamar aqui dentro, por enquanto não, vou deixar aqui, tá? Vou criar minha variável aqui, assim, igualzinho eu fiz lá na controller, tá? Read only. E aí vou colocar iUser repository. Por favor, adiciona a referência do domínio. Muito obrigado. E aqui, deixa eu copiar para não correr o risco de perder.
né? E aí aqui a gente vem e dá um this ponto. User repository recebe user repository. Pronto, a gente já tem também a nossa já estamos construindo, comunicando nosso serviço com o user repository. Então o que eu preciso fazer agora? Aqui no meu return, eu simplesmente venho aqui e dou um this ponto. User repository recebe, né, chama get all, certo? Só temos um problema com relação a tudo isso. O que é? O meu método, ele tem que retornar uma view model, certo? Ele tem que retornar uma view model. E esse método aqui, ele retorna o usuário, tá? Então, são duas coisas totalmente diferentes. Ele está dando um problema. Tá, porque eu também retorno. Lá, eu tá falando que eu retorno um enumerable de user, só que aqui o meu método precisa retornar uma lista de user view model. Isso daí não vai rolar. Ele está simplesmente deixando bem claro isso para a gente. O que precisamos fazer então, tá? Vou fazer isso manual, no momento eu vou fazer isso manual, não é o correto a se fazer, confesso. Porém, no próximo vídeo a gente vai ver sobre AutoMapper, que aí a gente vai instalar um plugin e ele vai ser responsável por fazer todo o nosso mapeamento automático. Vocês vão ver quanto linha de código vai ser reduzida com relação a isso, tá? Vamos fazer o nosso automap. Vamos fazer o nosso código para converter isso na mão, vamos dizer assim. Então eu vou criar um enumerable aqui de user, tá? Aqui, entidades, recebe, vou retornar isso aqui, tá? Vou até deixar aqui. Eu costumo ter alguns padrões, tá, gente, de código. O primeiro é variáveis utilizadas dentro de método começa com underline, tá? Porque aí eu consigo saber quando, por exemplo, eu crio uma variável aqui de parâmetro, ela não tem underline. Então, no meio do método dá para a gente saber e trabalhar com isso mais claramente. O this é quando a variável é utilizada na classe inteira, sabe? Enfim, a gente tem algumas coisas assim que seria bom manter como boas práticas, tá? Vou criar um método, um array aqui em cima, chamado UsersViewModels, pode ser, lembrando sempre de manter um underline na frente, tá? Um método, um array vazio, ele está criado ali. Beleza, tenho aqui os meus usuários. Dentro dos usuários, eu vou abrir um for each, que ele vai ser de users, ok? Para cada item desse, eu vou adicionar aqui. Então, eu vou botar um new user, passei assim, e aí eu vou fazer o seguinte, a id recebe item.id, e-mail recebe item.email, nome recebe item.nome. Por exemplo, esse aqui já é um exemplo claro. Se a gente olhar aqui, eu tenho outros campos. Eu tenho o isDeleted, eu tenho o data de criação e o data de modificação. Mas o meu front-end não se importa com isso. Ele não quer mostrar isso para o usuário final. Então, a gente tem um objeto que ele só tem os 3 únicos campos que é necessário, que na verdade ele só vai mostrar o nome e o e-mail, mas ele tem que ter o ID para se caso o usuário queira editar alguma coisa, deletar, enfim, alguma coisa desse tipo, tá? E aí agora a gente vai vir aqui e vai retornar a variável que a gente precisa, tá? Outra prática que eu gosto de manter para for each, if, for, enfim, qualquer coisa que eu não vou utilizar mais de uma linha dentro, eu, eu evito colocar chaves. Então eu prefiro trabalhar assim. Acho que fica um código bem mais claro, menos linha de código, e fica um código limpo para a gente entender, tá? Vamos ver se isso vai rodar? Vou dar um F5 e vamos verificar se a API GET vai fazer tudo que a gente precisa. No momento a gente só tem um usuário lá no banco, mas tomara que ela retorne a informação lá. Estamos aqui. Já vou deixar a API pronta para a gente buscar, né? Assim que carregar a página, a gente chama e a gente vai ver se vai funcionar ou não e vamos ver o que a gente tem que arrumar de erro. Chamei e ele retornou. Olha lá, pode ver que é um array
e temos um objeto aqui dentro só, retornando o meu ID, o nome do usuário e o e-mail do usuário. Se eu inserir um novo usuário, que é o que vai acontecer agora, a gente consegue já verificar 2, 3, 4, enfim, quantos usuários tiver no banco. Fechado? Vamos agora para o método de post, tá? Eu não sei quão grande está esse vídeo ainda. 25 minutos. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, tá? Eu acho que já está um vídeo grande. Eu vou parar por aqui, vou criar o próximo vídeo com relação à inserção post do nosso objeto, que vai ser a mesma coisa. A gente vai retornar, a gente vai receber uma view model, vai mudar a informação e vai salvar no banco para a gente ver o resultado. Beleza? Fico por aqui. Vamos subir o código só para a gente não perder essa informação, né? Changes. Eu vou buscar aqui, ó, criando uma API GET em .NET Core para retornar os valores do banco de dados SQL Server. Ok? Então vamos dar um commit, sync e push. Pronto, já nosso código está publicado e a gente já não precisa fazer algo a mais por isso. Fico por aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora. Nos vemos no próximo vídeo com relação a criar a API Post, ok? Forte abraço!